Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Podeis sentar. Quem já está sentado, sente. Quem não está, sente agora. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Hoje o tema é Jesus, o modelo missionário. Porque o culto é o culto missionário, né? E se tem alguém aqui na terra que veio, foi Jesus como modelo para nós. Jesus, desde que Deus criou a terra inteira, Ele criou muitas coisas. Ele criou muita gente com um propósito. Mas se tem alguém que Ele criou para restituir tudo aquilo que era dele, para que fosse resgatado, foi Jesus. Jesus queria todos os filhos dele de volta. Todos. Mas para que esses filhos voltassem, alguém ia pagar o preço. E quem era essa pessoa? O único filho que ele tinha. Vai lá, meu filho. Vai lá que eu estou mandando. Por favor, vai lá que eu estou te dizendo. E foi lá, preparou Jesus e mandou ele aqui na terra com um propósito. Hoje é um dia assim bem... Eu já chorei bastante hoje. Por quê? Porque hoje foi o dia da ressurreição de Cristo. Quando ele morreu, hoje ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, muitas coisas mudaram. E a gente vai saber agora o que foi que aconteceu, por que aconteceu, o que houve, para a gente poder fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. A gente tem um erro, um pecado muito forte, que a gente vê que Jesus veio aqui na terra com um propósito, e ele cumpriu o propósito que Deus havia determinado para ele. Mas muitas vezes, presta atenção, nós aqui não cumprimos o propósito de Deus. A gente não cumpre. A gente cumpre. Por que a gente não cumpre, pastora? Porque a gente não tem o conhecimento da palavra. Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não procura ler aquilo que a Bíblia ensina para nós. Muitas vezes a gente até lê, mas a gente não quer viver aquilo ali que a gente acabou de ler. E aí prejudica a nossa vida. Mas Jesus não. Jesus, ele veio com um modelo perfeito aqui na terra. Ele veio com um modelo perfeito. Mas nós vamos começar agora a ler o texto bíblico, que está no livro de Mateus. Mateus capítulo 27. Comece a ler. Capítulo 27, a partir do versículo 31, que diz assim: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Presta atenção, leia a Bíblia aí e vamos refletir. Vamos refletir. Levaram ele para ele ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe o beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. E sentados ali, o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação, escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Escreveram na cabeça de Jesus.
Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. 2 o quê? Salteadores, 2 pecadores do lado dele. Um à direita e o outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Ele já estava na cruz e estava dizendo: como é que tu está na cruz, tu é filho de Deus? Desce da cruz para que ele te tire daí. Mas ele estava na cruz ali, ó. Aquela cruz. De igual modo também, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Desde a hora 6ª houve uma treva. Desde o meio-dia houve uma treva. Tinha gente que dizia assim: não, ele não é de Deus, não. Está o sinal de que ele era. Olha as trevas ali. Cerca da hora 9ª, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Você já refletiu isso aí? Um pai refletindo não, um pai, o que ele está fazendo? Desamparando o seu filho. Como assim? Alguém já parou para refletir sobre isso? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, e ensopou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejam se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Muita gente que estava ali, morto, ressuscitou junto com ele. Olha o modelo para nós. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vindo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Também estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia, para o ouvir. Entre as quais se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico em Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Vamos parar aí. Olha, para mim hoje, quando eu orei para Deus, eu ia trazer outra palavra, ou ensinar a outra pessoa. Mas Deus falou para mim: não. Você vai lá e ensina o que o meu filho fez. Porque é muito normal, natural, você ler Jesus, ouvir Jesus e não sei o quê, mas nunca nós paramos para meditar na sua palavra,
naquilo que ele deu. Porque o que eu falei aqui, que o tema hoje, que Jesus, ele é o modelo missionário que Deus colocou aqui na terra para a gente olhar, para a gente ver e para a gente seguir. A gente não olha o modelo de Jesus, a gente olha o que a gente quer. É aqui, é ali, é isso, é aquilo. Mas cadê que Jesus está dizendo, que Deus está fazendo, que Jesus está mandando? A gente já parou para refletir, analisar o chamado de Deus para cada um de nós? Cada um de nós temos um dom específico aqui na terra. E muitas vezes esse dom, cada um tem um dom especial que Deus deu. Vou contar um segredo para vocês aqui de mim. Eu tenho um dom muito forte. Sabe por que eu tenho um dom forte? Porque Deus me deu esse dom desde quando eu era criança. Eu tenho o dom de poder. Eu tenho o dom de autoridade. E o negócio é tão sério que o inimigo não me suporta. Ele não gosta de mim. Aí o que ele faz? Ele joga para uma pessoa, para essa pessoa também não gostar de mim. Acabou. Você está entendendo? Aí a pessoa vai contra, reage, ela fala mal daquela pessoa, por isso, por aquilo. Eu fico só observando as atitudes que o inimigo joga para cima daquela pessoa que vem contra mim, não, contra vocês que estão passando também por isso. Que às vezes você é ali uma pessoa abençoada, mas a amiga que era amiga, o filho, a filha, o marido, às vezes o marido que gosta de te amar 24 horas, não te abandona, não te deixa, fica ali fazendo love, 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 love. Mas na hora que ele quer, ele briga contigo e ainda te chama e te xinga. Por quê? Porque você tem um dom e ele não gosta daquele dom que você tem. E esse dom que você tem é o dom que Deus te deu. É diferente do dom dele. E o dom dele é diferente do seu. Você está entendendo? Então nós precisamos refletir essa reflexão que eu estou falando, de que Jesus veio com esse dom. Se você pegar, ter um momento aí, vai assistir um filme de Jesus para ver como foi a história dele, que ele era aqui, ele era aquilo, o outro, ele tinha os 12 dele, ele andava, ele caminhava, mas tinha gente que só andava contra ele, ó. Era amigo deles, aqueles que se levantavam contra ele? Não, era o inimigo, usando aquelas pessoas contra ele. E ele só fazia coisas boas. E aí nós vamos ver aqui que quando Deus tem um propósito para nós, para mim, para esse abençoado aqui, para você, aí onde você está sentado, preste bem atenção. Nós temos cada um dom diferente. Eu sou diferente do meu marido. Totalmente diferente. Eu não entendo como é. Ele almoça meio-dia, não pode ser meio-dia e 1 minuto, senão ele briga. Eu não, eu almoço 2 horas, 3 horas, vou embora. Por quê? Porque sou eu diferente da vida dele. Entenderam? Então, é assim a vida do ser humano. E a gente só tem que refletir e, às vezes, respeitar. Às vezes, não. Sempre respeitar. Para que a gente não tenha problema, não tenha discórdia, não tenha briga dentro de casa. Amém, igreja? E aí o que acontece? Nós vamos ver agora que esse dom que Deus deu para o seu único filho assim naquele momento que eu saiba, né? Mas assim, que ele mandou seu filho legítimo para morrer por nós na cruz. Antes de ele fazer isso, lá no Antigo Testamento, presta bem atenção, ele já estava preparando a vinda de Cristo. 15 versículos bíblicos, se você ler na Bíblia, você vai ver que lá Deus já estava revelando para as pessoas que Jesus ia vir. Jesus ia vir, Jesus ia chegar, Jesus ia chegar. Você está entendendo? Vai chegar um momento que vai chegar. Aquilo que você está colocando diante de Deus vai chegar.
no tempo de Deus. Olha que se passaram muitos anos. Quantos anos, amor, se passaram para Jesus chegar? De quê? Qual é a referência? Do Antigo Testamento para quê? Desde o Moisés? É. 3.000 anos. Vocês estão entendendo? Então, para poder chegar à área aonde Deus já havia preparado para Jesus vir aqui na terra, para nos ensinar. Para nos ensinar. Ele é o modelo. Ai, se tem alguém que é um modelo nessa terra de vida, é Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe só para Ele. E você vai ver a libertação que Ele fazia, a cura, o cuidado, amava as crianças, amava os idosos, amava os doentes, tudo Ele fazia, porque Ele era perfeito, perfeito. E aí a gente vai ver aqui, ó, lá em Gênesis 3,15, diz que, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já começou aí, ó. Lá no livro de Gênesis, o primeiro. E aí ele veio. Depois veio o nascimento de uma virgem. Quem foi essa mulher? Quem foi? A mãe de Jesus. A Bíblia diz: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías 7,14. Olha aí, Jesus já estava dizendo, presta atenção, Jesus já estava nos ensinando que ele ia mandar Jesus, que ele ia mandar no tempo certo, na hora certa. E aí o nascimento desse filho foi milagroso, nós sabemos que foi, né? E aí vamos lá. Mas, terceiro, ministério de Jesus na Galileia. Esse ministério de Jesus na Galileia está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Quarto, Deus conosco, um menino nos nasceu. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Amém? Isaías capítulo 9, versículo de 6 a 7. Então, nós vamos olhando aqui, a gente vai ver, Jesus também está lá no livro de Salmo 78, versículo 2, quando ele diz: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Tudo aqui Deus estava já ensinando. Jesus, descendente de Davi, e assim vai. Olha, eu não vou ler para vocês os 15, porque senão só amanhã a gente vai acabar. Então, 15 capítulos da Bíblia, Deus colocou já no Antigo Testamento para que todos entendessem que Jesus viria ficar conosco. Que Jesus estaria conosco. Amém? Agora, para que a gente possa compreender a vinda de Jesus aqui na terra, vamos analisar. Como assim, pastor? Vamos analisar a vinda de Jesus aqui na terra. A primeira coisa que a gente vai analisar, como que Jesus veio? A primeira coisa para que Jesus chegasse aqui na terra, o que ele fez? Jesus nasceu da Virgem Maria, numa pequena vila de um lugar distante no mundo. Esse nascimento humilde concretizou o sonho e a esperança de todos nós. Ele era o Filho de Deus, com conhecimento e poder infinito, mas também mortal e suscetível à fome e dor. Jesus Cristo vivenciou plenamente os desafios e as tristezas desta vida. Ele conhece cada um de nós e nos compreende perfeitamente. Amém? A primeira coisa que a gente vai analisar na vida de Jesus, ele nasceu com uma mulher que nem casada ela era. Será que a gente já parou para refletir sobre isso?
Ela engravidou dele. Ela engravidou? Como assim? Eu estou grávida. Não sabia por que ela estava grávida. Porque ela estava noiva, mas ela não tinha casado. E como assim que ela estava grávida se ela não fazia as coisas, né? E a Bíblia diz que Jesus colocou isso para a gente aprender. Presta atenção. Filho no ventre, presta atenção, é Deus que dá. Não é nós, não. Não é nós, não. É Deus que coloca. Ele diz, olha, eu vou colocar o meu filho ali, ó, naquela mulher, para vocês olharem para ela e vejam que todas as crianças que estão aí na terra, que vocês tiveram, fui eu que coloquei. Ó, ele que colocou Jesus no ventre da mãe. Quando você veio aqui na terra, quando eu vim, quando o meu marido veio, foi ele que trouxe nós. Ah, não, foi papai e a mamãe que... pode até ser. Mas quem orientou, quem estabeleceu com o poder, foi ele, foi Deus que disse, eu vou colocar meus filhos aí no ventre, para que eles façam o que eu quero. Não é o que eles querem. Escute, olhe para a sua vida, reflita a sua vida e veja que Deus tem um propósito para você. Deus tem um projeto. Isso é um projeto. O que é um projeto? Quem faz projeto, meu Deus? Quem é que faz projeto? Nós podemos cumprir o projeto de quem fez, não o nosso. O nosso não é permanente, eterno. O que vai ser permanente e eterno é o projeto de Jesus. E a Bíblia diz que Maria simplesmente engravidou de Jesus. Ela foi o modelo. E houve muitos problemas, porque ela era solteira, ainda não tinha casado, mas Deus disse, eu vou mandar, que é para todos olharem para isso aí, e ver que fui eu que mandei, eu que coloquei. Tem coisas que a gente passa na nossa vida, que é Deus que faz, e a gente muitas vezes olha e acha que não. A gente tem que observar e ver a programação de Deus. Amém? Mesmo ainda, quando Jesus começou a crescer, que ele era um menino ainda, a Bíblia diz que quando ele fez 12 anos de idade, ele foi a primeira vez que ele foi pregar a palavra. Ele foi lá, num local onde estava tendo uma programação, vamos dizer assim. E quando ele chegou ali, ele começou a pregar a palavra. Como assim? Ele tinha só 12 anos. Ainda era um menino. Mas ele tinha um conhecimento da palavra de Deus. Como assim? Porque ele era o escolhido de Deus. Porque Deus tinha colocado ele com um propósito. E aí a Bíblia diz que ele foi ali como modelo e começou a pregar. Veja bem, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando a gente é criança, que a gente ainda está, sim, lá pelos 6, 7 anos, cada pessoa tem o seu estilo especial, a sua maneira que Deus estabelece. Domingo passado, essa semana agora que passou, eu fui convidada para ver algo que o meu neto ia fazer lá no shopping do Manauara. Aí o que será que ele vai fazer? Como assim? Ele só tem 3 anos. Gente, eu fui lá. Quando eu cheguei, que eu vi, eu disse, meu Deus, chorei, comecei a chorar. De ver aquele menino cantando, vestido com aquelas roupas todas daqui do Amazonas, porque a história era a história do Amazonas aqui. A equipe toda com ele, mas ele era o diferencial. Meu neto. Dançando, ele dançava desse jeito. Meu Deus do céu. Eu fiquei olhando, eu disse, como assim? E ele cantava. E ele dançava. E ele mexia assim com a mão dele, olha para cima. Tudo que ensinaram para ele, ele fazia. Eu chorei tanto, eu disse, meu Deus,
quando o Senhor tem um propósito para nós aqui na terra, né? A gente aprende. Desde quando a gente é novinho, a gente aprende. A gente aprende. E a gente tem que continuar fazendo. Por quê? Porque foi Deus que nos ensinou e Ele que mandou. Amém, igreja? A gente tem que fazer. Só que tem gente que não faz. E aí Jesus foi lá e começou a pregar a palavra, né, que Deus tinha preparado já para ele. E aí ele tinha esse ministério. Jesus começou a partir dali. Ele passou pela idade de adulto, começou jovem, e aí ele começou a trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, o que ele fez? Jesus começou a curar os enfermos. Ele deu visão aos cegos. E até trouxe os mortos de volta à vida. Na hora que ele estava ali, que ele ressuscitou, né? Mas antes, ele orava para as pessoas viver. E o mais importante, ele tornou esses milagres possíveis. Embora suas obras fossem consideradas como blasfêmia pelos sacerdotes judeus, como eu falei ainda agora há pouco, Jesus sempre lembrava as pessoas que suas obras estavam alinhadas com a vontade de Deus. Porque o Pai tinha glorificado seu Filho para estar aqui na terra. Então ele veio com um propósito e ele precisava cumprir o propósito de Deus. Amém? Então Jesus começou a trabalhar e aí ele começou a realizar. Jesus fez tanta coisa que eu não vou nem falar aqui para vocês. Ele fez tanta coisa. De bom. Tudo de bom. Jesus, ele não casou. Mas se você observar, fazer a leitura lá, ver a história dele, tinha um monte de mulher seguindo ele. Tinha os 12 e mais as mulheres, que não eram 12. A Bíblia não diz que aquelas mulheres ficavam ali por causa dele, interessadas nele. Mas com certeza, né, aquilo ali, elas seguiam ele porque elas viam o poder na vida dele. Então, isso era muito importante. Ele começava a caminhar, então ele começava a ensinar, ele começava a pregar, ele começava a tirar o inimigo do poder da vida das pessoas que ali estavam. Amém? Então, nós precisamos compreender que ele demonstrou o amor e tudo que ele tinha por nós e pelas vidas que estavam com ele aqui na terra. Diga Jesus, me ama. Ele te ama. Só que a gente não tem esse sentimento que ele me ama. Presta atenção que eu vou dizer para vocês aqui. Aí eu já entro na outra área aqui para me falar para vocês. Quando a gente vem na terra, que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? A nossa vida, ela muda 90% ou 100%. Porque se tem alguém que tem um testemunho de uma vida de mudança, sou eu. Eu tenho esse testemunho. Quando eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, preste bem atenção, é como se fosse hoje. Eu fui ali, para perto dele, eu fui chorando. Quando eu cheguei lá, eu me prostrei, me joguei, e eu aceitei ele como Senhor da minha vida. Quando eu saí de lá, da igreja, que eu me coloquei para fora, presta bem atenção, eu não me sentia mais aquela pessoa. Eu me sentia leve. Eu andava com leveza, andando para casa. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a nossa vida muda. O nosso cérebro, presta bem atenção,
a nossa mente, ela é trabalhada. Escuta o que eu vou dizer para vocês. A nossa mente, ela é trabalhada, ou ela é trabalhada por Deus, por Jesus, ou ela é trabalhada pelo diabo. Quando você vive os princípios da palavra, que é o poder de Deus, presta atenção, você está obedecendo aquilo que Ele está mandando. Você lê a Bíblia, você vai vivendo. Agora, quando você não vive, você lê a Bíblia, você vai vivendo outras coisas. Nós precisamos compreender e entender. Um tempo desse aí eu atendi uma pessoa e eu disse, meu querido, presta bem atenção. Você já passou por muitas lutas. Não já? Já, pastor, eu já passei. Eu não aguento mais. Eu preciso sair disso. Eu digo, então, uma das coisas que você precisa tirar, sabe o que é? Ele disse, o que é? Precisa tirar o diabo da sua mente. Como assim? Todos os dias que você, consome a droga e faz coisas erradas, é o diabo que está comandando a tua memória, dizendo para você fazer. O que a droga tem feito na sua vida? Eu perguntei. Nada. Quantas horas a droga te faz ficar firme e forte? Não muitas horas. Então, meu querido, pare com isso. Deixe o diabo sair da sua mente para libertar a sua mente. Droga, bebida, prostituição, ira, raiva, tudo isso é o diabo que joga ali, Ele já está, desde a infância, quando ele está jogando ali, Está fazendo aquilo que ele quer. Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter, a memória de Cristo. Como é ter a memória de Cristo? É ler a Bíblia e vivenciar os princípios da palavra, para que haja a libertação. E a partir do momento, presta bem atenção, quando você pega uma pessoa que está vivenciando esse princípio errado aí, que ela é orada, que na hora ela aceita, que ela diz, Jesus, eu quero ser agora como Senhor Salvador, do jeito que eu fui, até hoje, 31 anos que eu estou com Cristo. Vocês estão pensando que a minha vida não tem luta? Tem. Sou uma mulher de luta, mas só que a luta não é minha, é de Cristo. Eu vou para Ele e Ele faz por mim. E aí vai lá e a gente, quando ora, a gente tem que soltar. Solta a tua memória. Tira do teu inconsciente. Liberta, para que o diabo saia daí agora, porque senão aí, pronto, já era, caiu, foi embora. E aí, se libertou. Aí sim, vai vir um novo tempo que Deus vai dar. Você está entendendo? Porque vai vir um novo tempo? Vai. Pastora, vai vir um novo tempo? Vai. Mas se você voltar a fazer errado de novo, o inimigo volta de novo. E aí? Ele vai e ele volta. Então, Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele veio para nos libertar. A Bíblia diz que ele morreu por nós na cruz do Calvário. Para que nós sejamos libertos da nossa alma, da nossa mente, uma alma com transtorno, uma alma com problema, uma alma que está cheia de problemas emocionais, precisa de libertação. Precisa de libertação. Olha, vou contar para vocês um segredo. Eu passei um tempo na minha vida assim, acelerada sem saber que eu estava. Porque a aceleração, a gente não sabe que está aqui na nossa mente. A gente não sabe. A gente só pensa e diz assim, vou fazer aquilo.
Não vou fazer aquilo. Eu vou fazer isso. Não vou para fazer aquilo. Tudo vem na tua mente. E quando chega na hora, você faz. E quando você faz, cria transtorno. Nós precisamos vigiar a nossa mente, para que ela não seja acelerada e crie problema em nós. Esse problema, ele é prejudicial para que o Espírito Santo, ele não consiga trabalhar, ele não pode trabalhar na nossa mente. Porque nós estamos mais fortes que ele, comandando e determinando aquilo que não é para determinar. Por isso a gente precisa refletir e dizer, ei, vou parar aqui. Vou parar, como é que é? Para fazer isso, é? Tá, eu vou fazer primeiro isso. Se der, depois eu faço isso. Mas é com calma. Porque senão você diz, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Aí você começa a acelerar e faz errado. Isso é problema emocional. Entenderam, igreja? Entenderam? Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Nós precisamos das coisas que eu sempre digo e eu ensino para as pessoas. Reflita, reflita. Está acelerado? Já senti que está? Tá. Pare um pouco. Respire fundo. Conte 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solte. Faça 10 vezes, que isso ajuda as emoções. Então, nós precisamos entender que quando Jesus veio aqui na cruz, que ele morreu na cruz por nós, a Bíblia diz que ali, do lado direito tinha um pecador e do outro lado tinha outro pecador. Olha, tudo ele fez o modelo, né? E aí a Bíblia diz que naquele momento que ele perguntou, né? Se eles perguntaram para ele, e aí ele concordou, não, a partir de agora você está livre, você está salvo. E aí o que acontece? Às vezes, presta bem atenção que eu vou dizer para vocês, quando a gente está ali, morrendo, tem que aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque nós somos dele. Fomos criados por ele. Nós precisamos voltar para ele, porque nós somos criatura dele. Amém, igreja? Amém? Então, Jesus, naquele dia, ele morreu na cruz por nós. Ele pagou o preço por nós. A Bíblia diz que lá no final, quando ele já estava, já estava indo, partindo, Ele estava com transtorno. Jesus estava com transtorno. E aí ele foi desamparado e abandonado no momento pelo seu pai. Nesse momento, ele experimentou o auge da angústia, solidão e rejeição. E isso não significa que ele estava doente pelo transtorno, não. Ele não estava doente pelo transtorno. Ele estava tendo aquele sentimento naquele momento. Cristo se fez maldição por nós, por causa do pecado. Todos nós ficamos separados de Deus, mas agora, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, podemos voltar e estar unidos com Deus. Quando nós decidimos nos unir com Ele e viver as promessas dEle para conosco. Portanto, a angústia, a solidão, a rejeição, isso representou para ele, como filho, o abandono do pai. Mas não significa que ele estava sendo abandonado. Jesus criou ele para que ele morresse por nós na cruz. Ele pagasse o preço e ele foi lá. E ele viveu 33 anos e ele morreu por nós. E quando ele ressuscitou, ele levou por todos nós todo o pecado que há em você, que há em mim, ele levou. Então, quando a gente pede perdão, quando a gente refaz com ele a nossa renovação espiritual, quando a gente aceita ele como Senhor e Salvador de verdade, a nossa vida muda por completo. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos
aceitar Ele de verdade como Senhor e Salvador. A gente, às vezes, presta bem atenção, a gente tem atitudes de que a gente já é de Jesus, que a gente já aceitou Ele como Senhor e Salvador. Só que a gente vive os problemas. Agora, quando a gente aceita Ele de verdade, a nossa vida é diferente. A gente passa até por lutas, mas a gente está ali com Ele, do lado dele. Feche seus olhos. 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 Faça uma reflexão agora. Faça uma reflexão. Eu quero que você reflita lá na sua memória, na sua mente, nas suas emoções agora. Se você realmente aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Se a luta que você está passando agora é o inimigo que está jogando para você. Mas quando você aceita Ele de verdade, a tua vida vai mudar. Reflita. 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 Pense. Se você tem Ele como Senhor, se Ele é o Senhor da tua vida. Hoje foi o dia que Ele morreu por nós na cruz. Hoje não. Hoje foi o dia que Ele ressuscitou. Quando você diz sim para Jesus, você também ressuscita com Ele. E você vai ter uma vida diferenciada. Uma vida de carinho. Uma vida de amor. Uma vida de fé. Uma vida cheia do poder que Ele tem preparado para você. O Senhor está aqui agora. E Ele trouxe você hoje para que você reflita se você aceitou Ele de verdade. Continue de olhos fechados. Não abra seu olho. Só você que quer que Jesus hoje entre no teu coração, fica em pé. Não olhe para ninguém. Deixe só a pessoa que quer que Jesus entre no seu coração hoje. Que você fique em pé. Fique em pé para Ele. Diga, Jesus, eu estou em pé. Eu estou em pé para te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Oh, Senhor. Pai, levante suas mãos para Jesus. As duas mãos bem alto. Pode levantar bem alto sua mão. Bem alto. Diga para Ele, Jesus, Jesus, perdoa meus pecados. Tudo que eu tenho feito. Fale alto, tudo que eu tenho feito. Que não tenha agradado o Senhor. Me perdoa. Hoje, Tu ressuscitaste por mim na cruz. E agora, eu quero Te aceitar como meu Senhor, meu chefe, meu Salvador, meu Pai. Jesus, hoje eu Te peço, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver a Tua palavra todos os dias. Jesus, olha para mim. Eu sei que Tu está me olhando. Jesus, eu Te peço, não me abandone. Não me deixe. Não me deixe. Estou aqui para Te servir. Eu estou aqui para Te servir. Quero fazer o que o Senhor quer na minha vida. Jesus, hoje
eu te peço, derrama sobre mim o teu Espírito, o teu poder. Continue de olhos fechados com a mão para cima. Continue aí, do jeito que você está, porque Ele está aqui presente. Trebala quentere bala bala baia chora. Ora babaia chora. Ora babaia chora e cantará babaia che. Continue orando, 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 buscando. Ore pela sua vida, os problemas que você tem, que você passa hoje. Oh, aleluia. Hoje Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco, Ele está aqui conosco. Igreja, Ele está aqui. Recantalaia. Oh, recantalaia. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui comigo, conosco. Oh, Jesus está aqui conosco. Este é Jesus, este é Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és conselheiro da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Você vai trazer paz para nós hoje. Paz para a tua igreja. Jesus está aqui. Ele está aqui conosco. Creia, tenha fé que Ele está aqui. Reandare cantará babaia chore andare bababa. Re canta chore canta babaia chore andalai. Ore cantará babaia chore andarai. Ele está aqui conosco, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está tomando a tua mente, a tua alma. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és o conselheiro. Sim, tu és o príncipe da paz. Ele é o amado da minha alma. Ele que eu sou apaixonada por Ele. Se tem alguém que é apaixonada por Jesus, sou eu. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele é o amado da minha alma. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Diga para Ele, diga a Jesus. Jesus, eu sou apaixonada por Ti.